Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Pois bem, a gente segue agora para o assunto, e Adão não tinha nada deste mundo, tá vendo? Adão não tinha nada deste mundo. O Rabi Shimon fala sobre 3 parceiros na criação de Adão e dos homens. Deus, né, Hashem, pai e mãe, ou seja, Rohimá e Biná, antes de Adão pecar, ele estava revestido de luz. Mas quando pecou, ficou escuro e foi revestido de pele. Ouvimos como os homens foram criados abaixo na terra, depois que Enoque veio, e é necessária a participação de cima e de baixo em sua criação. Da mesma forma, há 3 parceiros acima no segredo de Adão, mesmo que seu corpo fosse da terra, não era da terra daqui, deste mundo, mas da terra do templo do alto, estando no estado do mundo de Biriá, ou Biná, que é Neshama, que é de Aba e Ima. Então, presentes, né, nomeadamente Zerampim e Malhut, e o rei supremo, ou seja, Biná. Participou com ele e enviou o espírito de vida, e ele foi criado da mesma forma. 3 parceiros existem acima e abaixo. Portanto, o homem precisa temer o santo bendito seja ele, seu pai e sua mãe, que é Biná e Rohimá, ou Rohimá e Biná. Está registrado nos segredos da Torá que Adão não tinha nada desse mundo, ou seja, do estado aqui de Malhut, da qualidade do juízo. O justo, ou tzadik, sendo Yesod de Zerampim, teve seu contato com a fêmea, ou seja, Malhut, que estava revestido de Biná, Malhut, né? A partir deste contato veio um corpo, cuja iluminação era mais do que todos os anjos e mensageiros do alto. Quando esse corpo foi criado, o Rei Supremo, que é Biná, ou o nível de Neshama, enviou com este justo, denotando Yesod de Zerampim,
22 letras. Biná juntou-se a eles, então veio ao mundo. Quando o Adão veio ao mundo, o sol e a lua viram a sua luz e se apagou, e o calcanhar do pé de Adão escureceu sua luz. Por qual motivo? Porque é derivado dos feitos do sol e da lua, ou seja, Tiferet e Yesod superiores. Ou seja, o próprio Zerampim e Malhut. No entanto, quando pecou, escureceu e reduziu-se e precisou de outro corpo com pele e carne também, como está escrito, porque o homem também e a sua mulher fizeram, não é, casacos de pele e se vestiram. Isso é Bereshit 3:21, como a gente vai olhar aqui agora. Pois bem, a gente já mostrou para vocês, né? A gente vai falar aqui de Bereshit logo depois que eles recebem as peles, que está lá em Bereshit 3:21. Veja, Vaieshe, Adonai, Elohim, Leadam, Lechator, Ketanote, Or, Vai, Lebashem. Então, a palavra Or aqui, ó, e significa que essa palavra Or, que tem pele agora, não é? É praticamente a mesma palavra que é formatada aqui para a luz. Veja, o que vai mudar é exatamente o Ain, que é substituído pelo Aleph, e os dois têm as mesmas características, mas são diferentes. Então, veja, quando Deus, então, ele cria a luz, que é a alma, não é? Ele, então, está trazendo essa metáfora, ó, Or, com Aleph, Vav, Resh, e Or, com Ain, Vav e Resh. São as mesmas palavras, sendo a substituição apenas do numeral 1 pelo numeral 70, ou seja, o Aleph foi substituído pelo Ain. Essa é a pele que Deus colocou no homem. Continuemos, então, aqui a leitura. Semelhantemente, aquele contato que os justos tiveram com a fêmea, levando ao nascimento de Adão, como mencionado, ou seja, essa fêmea é Malhut. Nunca houve antes disso, nem depois, pois o artesão ainda não saiu para refinar. Quando Enoque, veja, o Enor, que é o anjo Metrate, veio ao Santo Bendito, seja ele, tirou da terra, purificou do lixo da prata, do resíduo do estanho, e assim, com todos os justos da terra, depois desse lugar foi corrigido, significando Malhut, onde se ocultava a qualidade de juízo, e não era visto mais a tempo. Então foram formados, a partir do acoplamento de Zerampim e Malhut, espíritos e almas, e o corpo abaixo na terra. Assim, com o resultado da participação de cima e de baixo, o homem vem ao mundo, e cabe a ele temer essa participação, ou esses participantes, e reverenciá-los. Tá vendo? Ele deve, todos esses que participaram, cabe a ele, né, temer esses participantes e também reverenciá-los, como aprendemos no fim do Hayá Merimá. O Rabi Shimon diz que os preceitos que o homem realizam também e também suas transgressões ascendem e se colocam diante de Hashem, que testificam a favor ou contra ele. Se o homem se arrepende de qualquer transgressão, Hashem remove seus pecados. Não vos volteis para ídolos, nem vos derretais Elohim. Vaikra
19:4. O Rabi Shimon começou: não olhe para a teimosia deste povo, Devarim 9:27. Olha, não, ele questiona: quem pode dizer ao rei, não olhe, visto que está escrito, porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem. Iov 34:21. Quem pode falar para ele não olhar? Alguém pode esconder-se em lugares secretos para que eu não veja? Diz Hashem. Isso é Eremiarro 23:24. O santo bendito seja ele, tudo vigia, olha para todas as obras e traz juízo para todos, sejam bons ou maus, como está escrito. Porque Elohim levará toda a obra à justiça, com toda coisa secreta, seja ela boa, seja ela má. Isso é Correlete 12:4. No entanto, Moshe diz: não olhe. Ele responde: veja, o quanto uma pessoa precisa ser cautelosa com os pecados para não transgredir diante do Santo Rei. Vinde, eis que quando alguém realiza um preceito, esse preceito sobe e depois se coloca diante do Santo bendito seja ele e diz: pertenço a fulano de tal. Santo bendito seja ele, bendito seja ele, coloca-os diante dele e vela por ele diariamente, a fim de beneficiar a pessoa em seu favor. Se um homem transgride com uma questão de Torá, tá vendo? Se ele erra em uma questão da Torá, essa transgressão aparece diante dele, de Hashem, e diz: eu sou o produto daquele que me fez, tanto da boa ação como da má ação. O santo bendito seja ele, nomeia e permanece ali para que veja a fim de castigá-lo. Então, essa é a essência do versículo. E quando Hashem viu, abominou-os por causa da provocação de seus filhos e filhas. Devarim 32:19. O que se entende por serra, né? Significa transgressão diante dele. Pois bem, ele ainda continua aqui. E ele se arrepende, se ele se arrepende, então está escrito: Hashem também comutou o teu pecado, tu não morrerás. Isso é 2 Samuel 12:13. O que significa que ele removeu de diante dele esse pecado, a fim de não olhar para ele e beneficiá-lo. Portanto, está escrito: não olhe para a teimosia deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, ou seja, não olhem para eles. O Rabi Yossi disse: também daqui deriva essa ideia, como está escrito: mas a mancha da tua iniquidade é anterior, não é? Ao seu eu, ao Oni. Então, ou diante da face daqui, Onerem, diante da Oner da face do Eterno, esse pecado é anterior. Pois bem, isso está em Eremiarro 2:22. Pois bem, vamos seguir em frente aqui com a leitura. A mulher que você me deu para estar comigo. Aqui é quando, né, o Adão se defende em relação ao pecado lá da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Rabi Yossi e Rabi Shimon falam sobre a relação de Rava e como ela foi separada do apego que tinha com Adão. Dessa forma, ela se tornou sua companheira de ajuda. O Rabi Yossi, o mais novo, entrou diante de Rabi Shimon um dia e encontrou-o sentado lendo o versículo. E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Bereshit 3:12. Isso aqui significa que Adão e Eva foram criados juntos, grudados um no outro, em um só corpo, como se diz: deu para estar comigo, e não você me deu.
Ele respondeu-lhe: se sim, o que quer dizer o versículo eu sou a mulher que esteve ao seu lado aqui? Isso é 1 Samuel 1:26. É uma pergunta. Não está escrito que estava diante de você. Ele lhe disse: se o versículo dizia dado junto com você, então eu diria que se assemelha a outro versículo que diz a quem você deu para estar comigo. No entanto, você lê ficou, então significando é apenas um pé, mas não é ligado a ele. Ele responde: eis que está escrito. E Rachem Elohim disse: não é bom para o homem que ele esteja só. Farei para ele um socorro para corresponder, né? Ou seja, está diante dele, Bereshit 2:18. Por isso sua esposa foi criada sozinha. Ela estava diante dele, não apegada a ele, em um corpo e em um corpo. Ele responde: eu os farei, ou seja, agora eu farei diante dele. E mas antes disso, eles eram criados anexados em um corpo. Disse-lhe então, era certo que Adão estava só. Ele não teve ajuda de uma fêmea, já que ela estava presa pela costela. Como explicado, é o significado de eu lhe farei um socorro, significando que já é assim como não está escrito, eu criarei um auxílio, que é porque está escrito homem e mulher. Ele os criou, Bereshit 5:2, significando que desde o tempo da criação eles já eram um homem e uma mulher. Mas diz: farei o que devo fazer, significando eu vou consertar, ou seja, o santo bendito seja ele, tirou-a das suas costelas para fazer essa mudança exatamente corretiva, trouxe diante dele, e então Adão se uniu à sua esposa e ela foi companheira de ajuda. A gente está falando aqui, né, de níveis internos, de recepção e doação, mas sem a recepção você também não chega, não tem desejo de receber nada.